Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos dar continuidade aqui aos estudos referentes aos direitos humanos em espécie. Nessa aula, a gente deve começar os direitos da fraternidade. Só que antes de começar os direitos da fraternidade, ficou faltando um direito social, econômico e cultural que eu gostaria de deixar no material de vocês, porque ele é importante na medida em que é aquilo que a gente chama de matéria-chave, pode aparecer em mais de uma disciplina. Vamos para a lousa? Vamos colocar esse direito, pessoal? É o direito ao trabalho. Estava faltando ele. O clássico direito social, econômico e cultural, que é o primeiro direito social, econômico e cultural, o primeiro direito social, na verdade, direito ao trabalho. Os direitos sociais surgiram através do direito ao trabalho. Tá? Então é o primeiro direito social. Primeiro direito social. Remonta, pessoal, remonta à Revolução Industrial. Lembra que a gente estava falando do processo de evolução histórica e filosófica dos direitos humanos? E eu falei para vocês que a gente fazia um corte metodológico até a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial e até a Segunda Guerra Mundial, eu trouxe a Revolução Industrial como uma manifestação de evolução, a Revolução Industrial como uma manifestação de evolução dos direitos humanos. E na Revolução Industrial, você tem a ideia, o surgimento da consciência de classe e a defesa dos direitos sociais para garantir melhores condições de trabalho às pessoas que estavam envolvidas no movimento fabril. Tá bom, pessoal? O direito ao trabalho, ele envolve três coisas. Ele envolve três vertentes, tá bom? E, obviamente, dentro dessas vertentes, você vai fazendo os devidos encaixes. Ó, três vertentes. Primeira vertente, o direito de trabalhar. O direito de trabalhar, ok? Mas não apenas trabalhar, envolve também trabalhar com dignidade. Com dignidade. Isso significa, pessoal, que já vela-se de antemão a ideia de servidão, de escravidão. Você tem que trabalhar, você deve, é um dever humano, o direito ao trabalho é um dever humano, nada obstante também seja um direito. Já vamos colocar aqui, ó, também dever ao trabalho, tá? É um direito dever. Dever ao trabalho, tá? Nada obstante você ter o dever de trabalhar, você tem o direito de que esse trabalho seja com dignidade, ok? E que mais? Envolve também o direito de perceber ou receber, perceber rendimentos pelo trabalho. Rendimentos pelo trabalho. Óbvio que esses rendimentos devem ser compatíveis com a complexidade da função, ok? Podemos dar manifestações normativas do direito ao trabalho. Uma primeira manifestação, artigo 23 da Declaração Universal. Artigo 23 da Declaração Universal. Vamos pôr os dispositivos? Artigo 23 da Declaração Universal. Já vamos colocando e já vamos lendo. Olha o que diz. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, portanto é uma manifestação do direito ao trabalho, a liberdade de escolha, você pode escolher o trabalho que você quer exercer, o ofício, desde que ele não seja ilegal, desde que ele não seja vedado, tudo bem? Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Ó, entra nessa vertente aqui, ó, o direito de trabalhar, tá bom? Um outro exemplo, artigo 14 da Declaração Americana. Artigo 14 da Declaração Americana. Vamos colocar aqui? Artigo 14 da DADH, da Declaração Americana de Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito ao trabalho em condições dignas. Veja, portanto, que estamos trabalhando aqui com essa segunda vertente do direito ao trabalho, tá bom? Essa segunda vertente do direito ao trabalho. Também, pessoal, o artigo 7º do Protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 7º do Protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos. Olha o que se diz. Os Estados partes nesse protocolo reconhecem que o direito ao trabalho, a que se refere ao artigo anterior, pressupõe que toda pessoa goze do mesmo em condições justas, equitativas e satisfatórias, para o que esses estados garantirão em suas legislações
de maneira particular, tá bom? Artigo 7º do protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bom? Ainda na lousa, pessoal, ainda na lousa, gostaria de trazer para vocês 2 informações finais sobre o direito ao trabalho, e estas eu vou colocar em caneta vermelha, porque eu quero chamar a atenção. Primeira informação final é a observação geral número 18. Observação geral número 18 do Conselho Econômico e Social. Do Conselho Econômico e Social. Olha o que ela diz. A observação geral número 18, pessoal, do Conselho Econômico e Social, reforça que um dos principais deveres do Estado é o de garantir o pleno emprego, qualificando sua população para o desempenho das funções. Não obstante, a observação geral prevê que o emprego garantido deve ser digno, ou seja, completamente respeitoso a todos os direitos humanos fundamentais, ok? E para a gente finalizar, a última informação é que, tal como no âmbito da educação, tal como no âmbito da saúde, nós temos um organismo especializado trabalhista, que é a OIT, tá bom? Organização Internacional do Trabalho. Se o seu edital tem direito do trabalho, é muito provável que o edital, se ele for bem elaborado e ele quiser conciliar o direito do trabalho com os direitos humanos, ele vai perguntar alguma coisa sobre a OIT, por conta, notadamente, das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Vem aqui comigo, olha que interessante. E a gente falou da Organização Internacional do Trabalho como uma manifestação de direitos humanos no período pré-Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, por que eu queria trazer o direito ao trabalho? Só para a gente fechar os direitos sociais, econômicos e culturais. Porque além de ser o primeiro direito social clássico, os direitos sociais surgiram através do direito ao trabalho, é aquilo que a gente chama de matéria-chave. Pode aparecer tanto na disciplina de direitos humanos, pode aparecer na disciplina de direito constitucional, que o direito fundamental ao trabalho também está na Constituição, mas pode aparecer, sobretudo, na disciplina, claro, de direito do trabalho. Agora, se você for fazer uma questão discursiva, por exemplo, de direito do trabalho, e citar essas normativas protetoras de direitos humanos, na sua questão, na sua prova de direito ao trabalho, você certamente vai impressionar o examinador, porque o fundamento originário do direito ao trabalho está no direito internacional, nos direitos humanos. Ok, pessoal? Tranquilo. Portanto, a gente passa uma régua nos direitos sociais, econômicos e culturais e vamos tocar os direitos da fraternidade. Pessoal, eu falava para vocês assim, ó, os direitos humanos se subdividem em 3 grandes blocos. Os direitos civis e políticos, e nós tivemos aulas apenas sobre direitos civis e políticos. Também se subdividem em direitos sociais, econômicos e culturais, e nós tivemos aulas apenas sobre os direitos sociais, econômicos e culturais, e também envolve os direitos de fraternidade, os ditos direitos de terceira dimensão. A dica que eu dou e já dei para vocês é que nós não temos um pacto de direitos relacionados à fraternidade, tal como nós temos um pacto internacional de direitos civis e políticos e tal como nós temos um pacto internacional de direitos sociais, econômicos e culturais. Nós temos um pacto de direitos civis e políticos de 1966, um pacto de direitos sociais também de 1966, mas nós não temos um pacto de direitos relacionados à fraternidade, tá? A concepção de fraternidade é uma concepção mais recente. Quando a gente estrutura os direitos de liberdade e igualdade, nós temos toda uma historicidade envolvida na questão. Então, ainda nós estamos implementando os direitos de fraternidade. Na atual fase de desenvolvimento dos direitos humanos, nós estamos implementando os direitos relacionados à fraternidade, porque eles são essencialmente direitos coletivos. E conforme eu já falei para vocês, são direitos coletivos. Nisso temos uma primeira diferença em relação aos direitos individuais e os direitos civis e políticos, né? E em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais. Enquanto esses 2 primeiros são predominantemente individuais, eles analisam o indivíduo, o meu direito à manifestação do pensamento, o meu direito ao trabalho, os direitos relacionados à fraternidade são essencialmente coletivos. O nosso direito ao consumidor, o nosso direito ao meio ambiente, o nosso direito à probidade administrativa. Ok, pessoal? Para a lousa, para a gente trazer algumas informações para vocês. Vamos lá, então. Deixa eu trocar a lousa aqui para a gente trazer, portanto, direitos relacionados à fraternidade. Vamos ver alguns desdobramentos dos direitos relacionados à
fraternidade. Então a gente entra na terceira espécie, ok? Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente entra na terceira espécie de direitos humanos em espécie. Vamos lá? Direitos de fraternidade. Terceiro bloco, na verdade, né? Os direitos de fraternidade. Eu lembro de antemão. Lembro não, só estou colocando na lousa aquilo que eu já expliquei. Lembrar que são coletivos. Lembrar que os direitos de fraternidade são coletivos. Nós devemos diferenciar os direitos difusos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos. Rafael, explica para mim. Vem comigo aqui que eu vou explicar. Uma concepção fundamental para você diferenciar aí dentro dos direitos da fraternidade, pessoal. Isso só pode aparecer na sua prova, obviamente, direitos difusos e coletivos, se o seu edital contempla os direitos difusos e coletivos. Os direitos difusos, pessoal, são aqueles direitos indeterminados. São os direitos indeterminados. Você não consegue aferir, no âmbito dos direitos difusos, quem são exatamente os destinatários daquele direito. Você sabe que é um direito. Você sabe quando esse direito foi violado, mas você não sabe de uma maneira específica quem especificamente foi atingido pela violação desse direito. Os direitos difusos são indeterminados. Tudo bem? Eles gozam de alta abstração. Vamos pôr essa informação na lousa? Direitos difusos. Vamos pôr assim, ó. Gozam. Vou colocar melhor. Gozam de altíssima abstração. São indeterminados. Você sabe que é um direito. Você sabe que esse direito foi violado. Mas você não consegue identificar numa primeira análise quem efetivamente sofreu essa violação. Tá bom? Por sua vez, pessoal, volta aqui. Nós temos os direitos coletivos em sentido estrito. Aqui eles são menos indeterminados. Eles já são determináveis. Os direitos coletivos em sentido estrito, eles já são determináveis. Olha, você não sabe exatamente, pessoa por pessoa, quem sofreu aquela violação. Mas você sabe a que grupo essa pessoa pertence. A que coletividade essa pessoa pertence. Você não sabe se quem sofreu a violação foi o José, o João, o Antônio, etc. Mas você sabe que foi, por exemplo, a aldeia de pescadores da determinada localidade que sofreu uma lesão a um direito ambiental por conta de um derramamento de petróleo que atingiu o manguezal, da onde essa colônia de pescadores, essa aldeia de pescadores, retirava o seu sustento. Então você consegue identificar o grupo a que pertence o direito violado. Para a lousa. Portanto, pessoal, os direitos coletivos em sentido estrito, ao invés deles gozarem de altíssima abstração, eles gozam de média abstração. Você já começa a conseguir dar um rosto para a pessoa que sofreu a violação. Não para a pessoa em si, mas para o grupo a que essa pessoa pertence. Tá? Então eles gozam de média abstração. Eles são indeterminados, só que eles são determináveis. A diferença é que os direitos difusos são indeterminados. Os direitos coletivos em sentido estrito, eles são inicialmente indeterminados. Só que é passível a determinação. Portanto, eles são determináveis. Tá bom? Volta. E por fim, nós temos os direitos individuais homogêneos. O próprio nome indica. Inclusive, a doutrina fala que eles são acidentalmente coletivos. O que são os direitos individuais homogêneos? Nada mais são do que uma somatória de direitos individuais. Vou repetir. Os direitos individuais homogêneos nada mais são do que uma somatória de direitos individuais. Você sabe que há um direito do João
que há um direito do Antônio, que há um direito do Paulo, que há um direito da Maria, que há um direito da Joana. Em todos os casos, em comum, o mesmo direito violado. Direitos individuais homogêneos. Há uma homogeneidade na forma como houve a violação dos direitos e, consequentemente, vai se dar o processo de aferição de uma eventual responsabilidade civil, de uma responsabilidade indenizatória, etc. Para a lousa, então, pessoal. Então, enquanto os direitos difusos gozam de altíssima abstração, enquanto os direitos coletivos em sentido estrito gozam de média abstração, os direitos individuais homogêneos não gozam de abstração. Não gozam de abstração. Por quê? Porque nada mais são que uma somatória de direitos individuais. Acontece que os direitos individuais de todos são homogêneos. Ademais, enquanto os direitos difusos são indeterminados, enquanto os direitos coletivos em sentido estrito são determináveis, os direitos individuais homogêneos são determinados. Você sabe qual é o direito violado do José, do João, do Antônio, da Paula e por aí vai. Ok, pessoal? Tranquilo com relação a essa primeira distinção? Bom, pois bem, agora vamos analisar alguns desdobramentos dos direitos relacionados à fraternidade. Nós temos manifestações dos direitos relacionados à fraternidade. Estou falando essencialmente da paz, do meio ambiente, do direito do consumidor e da probidade administrativa. Vamos dar uma trabalhada com isso, pessoal, para a lousa. Deixa eu trocar de lousa aqui. Então, dentro dos direitos relacionados à fraternidade, numa primeira abordagem que eu quero trazer com vocês, é o direito à paz. Dentro dos direitos relacionados à fraternidade, direito à paz. Direito à paz, eu estou tratando... São vários dispositivos, tá bom, pessoal? Vou selecionar só alguns deles. Artigo 18 da DUDH, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Querem ver? Toda pessoa tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. A paz tem vários desdobramentos. Uma paz pessoal, uma paz social, uma paz política, uma paz baseada na estabilidade de um Estado, uma estabilidade econômica, uma estabilidade institucional. A paz tem tudo a ver, por exemplo, com segurança jurídica. Eu sei que o meu dinheiro na poupança não vai ser confiscado. Eu estou em paz em relação a isso. Eu tenho segurança em relação a isso. Tá? Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que mais? Vamos colocar mais um aqui? Artigo 20 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Artigo 20 do PIDCP, que se diz, ó, item 1, será proibido por lei qualquer propaganda em favor da guerra. Isso aqui aparece bastante em concurso, tá bom, pessoal? Você não pode fazer uma apologia em favor da guerra. Será proibido por lei qualquer propaganda em favor da guerra. Item 2 do artigo 20. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, radical, racial ou religioso, que constitua incitação à discriminação, à hostilidade ou à violência. Rafael, temos mais dispositivos? Temos sim, pessoal. Deixa eu colocar só mais um aqui, tá? Dentre tantos possíveis, tá? Olha a outra manifestação da paz. Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos. É uma paz no sentido de segurança interpretativa. Olha as manifestações do direito à paz. Vou ler para vocês. Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Nenhuma disposição da presente convenção pode ser interpretada no sentido de, letra A, permitir a qualquer dos Estados partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista. Letra C, por exemplo, excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem de forma democrática representativa de governo. Vem aqui, pessoal.
Veja, portanto, que são várias as manifestações do direito à paz. Essa última aqui é a pacificação de que as pessoas não vão interpretar as normativas de direitos humanos no sentido de procurar brechas na lei. Sabe? O famoso jeitinho. Você não pode compreender normativas de direitos humanos como se fosse um contrato puro e simples. Você fica procurando brecha. Olha, se aquilo não está no contrato, então eu posso fazer. E você acaba causando uma situação de incerteza social. No âmbito dos direitos humanos, a interpretação é vinculada à essência do texto. De modo que, na lacuna do texto, deve-se buscar uma solução satisfatória e não uma solução conflituosa. Tudo bem? Então, paz como sinônimo de segurança. Tá bom? Pra lousa, pessoal, outra manifestação de direito relacionado à fraternidade. A gente fala agora do direito ambiental. Direito à paz, já foi, né? Direito ambiental. Direito ambiental. Temos alguns dispositivos e temos normativas específicas envolvendo o direito ambiental. Olha lá. Artigo 1º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Para a consecução dos seus objetivos, artigo 1º, item 2, tá? Para a consecução dos seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais. Então aqui se começa garantindo a liberdade de desenvolvimento econômico, só que deve ser um desenvolvimento econômico sustentável, tá? Então aqui nesse dispositivo a gente traz aquilo que pode aparecer na sua prova como desenvolvimento sustentável. Quer ver? A primeira parte fala da liberdade econômica, certo? Aí a segunda parte traz uma complementação. Olha lá, vou ler de novo. Artigo 1º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Para a consecução dos seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e do direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus meios de subsistência. Mais um dispositivo, pessoal. Artigo 11 do Protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 11 do PCADH. Artigo 11 do Protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos. Itens 1 e 2. Olha lá. Toda pessoa tem direito de viver em meio ambiente sadio e a contar com os serviços públicos básicos. Item 2. Os Estados-partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente. Rafael, acabaram os documentos sobre direito ao meio ambiente que podem aparecer na minha prova? Pessoal, vamos lá, vamos colocar mais algumas normativas específicas. Coloquem aí. Declaração de Estocolmo, ainda sobre o meio ambiente. Declaração de Estocolmo. Declaração de Estocolmo. O nome dela correto é Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente humano. Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente humano. É o nome certo dela, tá bom? Ela é uma decorrência da Conferência de Estocolmo. Ela é de 1972. Pessoal, olha como é recente a proteção ao meio ambiente. Aqui, olha que interessante. Somente aqui se começou a ter uma preocupação específica no âmbito do direito internacional dos direitos humanos com a proteção do meio ambiente. Portanto, essa ideia de consciência ambiental remonta a aproximadamente 4 décadas. Não mais, não muito mais do que isso, pessoal. É nova a percepção do meio ambiente como um direito humano. É óbvio que nós já tínhamos normativas mais setoriais, notadamente bilaterais entre 2 estados. Nós já tínhamos. Agora, em caráter global, a coisa só começa a pegar fogo em 1972. Aquela velha divisão entre os preservacionistas e os desenvolvimentistas, a noção de que o meio ambiente seria finito e não infinito, como se pensava até então, está aqui, nessa Declaração de Estocolmo, como documento paradigmático. Aqui se deu a primeira tentativa de regulamentação internacional do direito ambiental. Tá? E o objeto de discussão foi, obviamente, o limite de exploração dos recursos naturais
e do meio ambiente em prol do desenvolvimento econômico. Rafael, acabaram as normativas específicas? Posso mencionar para vocês o relatório Brundtland. Relatório Brundtland. Recebeu esse nome por conta da primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, que chefiava na época a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Relatório Brundtland. Pode aparecer na sua... Ela é de 1987. Pode aparecer na sua prova como relatório Nosso Futuro Comum. Relatório Nosso Futuro Comum. Aqui, pessoal, se trouxe a expressão ecodesenvolvimento. Ou então, desenvolvimento sustentável. Rafael, acabaram as normativas referentes ao direito ao meio ambiente? Ó, pessoal, é óbvio que tem muita coisa, tem toda uma disciplina do direito internacional ambiental. Eu só quero que você tenha aí, ó, Rio 92, os documentos elaborados, isso costuma aparecer. Documentos decorrentes. Depois de 20 anos da Conferência de Estocolmo, pessoal, lá em 1972, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E ela ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92. Dessa conferência, nós produzimos alguns documentos. E esses documentos o examinador costuma perguntar quais são. Vamos colocar aí? Documentos decorrentes? Você pode colocar assim, ó, Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O primeiro documento é esse. Agenda 21. Agenda 21. Declaração de Princípios sobre as Florestas. O examinador costuma perguntar os documentos, tá? Declaração de Princípios sobre as Florestas. Convenção sobre a diversidade biológica. Convenção sobre a diversidade biológica. E, por fim, Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima. Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima. Tá, pessoal? Então nós temos aí algumas normativas específicas relacionadas ao direito ao meio ambiente. E essa preocupação ambiental também está contida na Constituição Federal. Olha o artigo 225 caput da Constituição. Coloque aí. Coloque aí o artigo 225 caput. Só acresça no seu material. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo. Então as pessoas não têm direito a qualquer meio ambiente. Tem que ser um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo. Todos podem usufruir, desde que de uma maneira sustentável, do meio ambiente. Essencial a sadia qualidade de vida. E impondo-se a quem? Olha quem são os destinatários das obrigações. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa parte final aqui, ó, dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, pode aparecer na sua prova como princípio da cooperação intergeracional. Ou ainda, princípio da solidariedade intergeracional. A ideia é que eu cuide do meio ambiente para os meus filhos. E os meus filhos cuidem do meio ambiente do meio ambiente para os meus netos. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar aqui o bloco para a gente não estourar o tempo. Aí na volta da próxima aula a gente termina aí os últimos 2 desdobramentos dos direitos relacionados à fraternidade. Vai ser pouca coisa, rapidinho, faltam 5 minutos. E a gente já começa aí sistemas de proteção dos direitos humanos. Valeu, pessoal!